Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje nós vamos conversar sobre os mártires. Conhecer aqueles que entregaram suas vidas pelo Evangelho de Jesus. É um tema forte, né? Mas fundamental para entender a história da fé cristã. Para a gente começar, é bom lembrar o que significa mártir. Vem do grego martis e quer dizer testemunha. Exato, testemunha. E no contexto da fé, é aquela pessoa que permanece fiel a Jesus Cristo até o fim, né? Mesmo que isso custe tortura ou até a própria vida. É uma fidelidade extrema. Sim. E olha, é importante a gente entender que mártires não são, escolhidos especiais de nascença. São pessoas comuns, como eu e você, que em momentos limite tomaram uma decisão extraordinária. Qual decisão? A de não negar a Cristo, mesmo sabendo o preço. O sangue deles, então, vira essa expressão máxima de fé, de amor a Deus. É muito forte. Muito forte mesmo. E o primeiro exemplo que a gente encontra, assim, bem documentado na Bíblia é Estevão, lá nos Atos dos Apóstolos. Isso, Estevão. Ele tinha sido escolhido diácono para ajudar nas questões práticas da igreja primitiva. Mas ele também pregava com muita coragem, né? Sim, e foi justamente esse testemunho dele perante o Sinédrio, a corte judaica, que selou o destino dele. Acabou apedrejado. É verdade. E a Bíblia descreve um momento final impressionante. Diz que ele teve uma visão, né? Viu Jesus em pé à direita de Deus. É algo marcante. E tem um detalhe curioso nessa cena. Ah, sim! A presença de um jovem chamado Saulo, que depois, claro, se tornaria o apóstolo Paulo. Ali, ele estava consentindo na morte de Estevão. Que reviravolta, né? Porque o próprio Paulo... Exato. Anos depois, Paulo também se tornaria um mártir. A tradição diz que ele foi decapitado em Roma. De perseguidor a perseguido pela mesma fé. Impressionante. E a perseguição não parou em Estevão, claro. Ainda em Atos a gente lê sobre Tiago. Sim, Tiago, o irmão de João, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele foi morto à espada. Por ordem de quem? Do rei Herodes Agripa I. Ele fez isso aparentemente para agradar alguns líderes judaicos que eram contra os cristãos. E no mesmo capítulo, olha só que interessante, Pedro é preso pelo mesmo Herodes. Pois é, com a mesma intenção, provavelmente a morte. Mas aí acontece algo diferente. Pedro é libertado por um anjo. Isso mostra o quê, na sua visão? Olha, para mim isso demonstra que tanto o martírio quanto o livramento milagroso podem estar nos planos de Deus, né? Mostra a soberania dele agindo de formas diferentes, mas sempre com um propósito. Faz sentido. Agora, a Bíblia não conta o fim de todos os apóstolos, né? Não detalha todos. Mas a tradição cristã antiga, os escritos dos primeiros séculos, falam bastante sobre isso. E o que diz essa tradição? Bem, segundo esses relatos, quase todos os apóstolos enfrentaram o martírio. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo em Roma, André crucificado também, Tomé morto na Índia, Nossa. Bartolomeu talvez esfolado vivo, Mateus morto por espadas. A disposição deles de morrer pela fé foi, assim, fundamental para espalhar o evangelho. E João? João parece ter sido a exceção. A tradição diz que ele sobreviveu a uma tentativa de execução, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse e morreu de velhice, mas não sem sofrer bastante pela fé também. E essa perseguição que começou ali com os apóstolos, ela se intensificou muito depois, né? Principalmente no Império Romano. Ah, sim. Os primeiros séculos foram brutais. Cristãos, homens, mulheres, crianças eram jogados às feras nas arenas, queimados vivos. Terrível. Lembro das histórias sobre Nero. Exato. O imperador Nero, já no século I, usou os cristãos como bodes expiatórios para o grande incêndio de Roma. Dizem que eles usavam como tochas humanas para iluminar os jardins, uma crueldade sem tamanho. Com que objetivo? Acabar com o cristianismo. A intenção era essa, sim. Extinguir o evangelho. Mas, paradoxalmente, a coragem dos mártires, a paz com que enfrentavam a morte, acabava intrigando as pessoas. Em vez de acabar, ajudou a espalhar a fé. Que coisa, né? E tem aquela passagem em Apocalipse. João descreve uma visão das almas dos mártires. Sim, uma visão poderosa. Ele vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Estão debaixo do altar de Deus, clamando por justiça e recebendo vestes brancas. O que isso significa? É uma imagem de honra, sabe? Reconhece especificamente o sacrifício extremo deles, a fidelidade até a morte. As vestes brancas simbolizam pureza, vitória. Não é para todos os salvos essa visão específica, mas destaca o lugar especial dos mártires. E é impressionante pensar que isso não é só história antiga. O martírio continua acontecendo. Infelizmente, sim. Em pleno século XXI, cristãos ainda morrem pela fé. Em várias partes da África, por exemplo, igrejas são atacadas, queimadas, no Oriente Médio também. E em regimes fechados. Também. Na China, existe um controle estatal muito forte, prisões. Na Coreia do Norte, então, ser identificado como cristão pode ser uma sentença de morte literal. Muitos enfrentam perseguição, prisão, tortura e morte, simplesmente por crerem em Jesus. É uma realidade atual. É pesado pensar nisso, mas o que une Estevão lá no começo, os apóstolos, os cristãos perseguidos em Roma e esses fiéis que sofrem hoje? Qual é o elo? Olha, eu diria que é a mesma fé inabalável, a mesma coragem, que muitas vezes parece sobre-humana, né? E a mesma esperança na salvação em Cristo, na vida eterna. Uma esperança que supera o medo da morte. Exatamente. Os mártires nos lembram, de um jeito muito forte, que o Evangelho vale mais que a própria vida. São um testemunho de que a morte não é o fim, mas, na verdade, o começo da eternidade com Deus. A fé deles desafia a todos nós, né? A viver com mais entrega, com menos medo. É verdade. Lembra daquelas palavras de Jesus sobre a recompensa nos céus para os perseguidos? Sim, em Mateus 5,12. Uma grande recompensa. O testemunho deles ecoa através dos séculos. Assim conhecemos os mártires, exemplos de fé, um verdadeiro testemunho a todos nós. Assim, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e juntos vamos firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.